Se ele tira tudo dele, então ele não é médium. Ele é apenas ele. Ele colocou isso para os espíritos. E aí os espíritos deram o seguinte comentário: é um erro. O que é um erro? A força magnética reside, vírgula, sem dúvida, vírgula, no homem. Então, isto é fora de dúvida para os espíritos que responderam a Allan Kardec. A força magnética reside no homem, não é deles. Mas essa força é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama. Não são os espíritos que vêm, os espíritos que ele chama em seu auxílio. Chamar é evocar. Vamos ver a continuação. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, então eu vou magnetizar para curar, e invocas ou evocas um bom espírito. Olha como Allan Kardec era minucioso, ele deu tudo, não é nem ele, os espíritos deram os detalhes, que aí não foi Allan Kardec, foram os espíritos respondendo a Allan Kardec. Se você vai magnetizar com o propósito de curar, e você invoca ou evoca um bom espírito, mas o que é um bom espírito? É um espírito que se interessa por ti e pelo teu doente. Mas peraí, como é que o espírito vai se interessar? Por mim, tudo bem. Mas e o meu doente, que a cada vez é um doente diferente? Então a cada vez vai ser um espírito diferente? Não, é o mesmo espírito. Mas então como é que esse espírito ele se interessa por mim e pelo meu doente? Se ele tiver afinidade com o mecanismo que está sendo operado, no caso o mecanismo de cura. Então, por exemplo, eu vou chamar um grande contabilista, que era um homem espetacular quando encarnado, para me auxiliar num trabalho de cura, talvez não dê certo. Porque apesar dele ser um espírito bom, ele não é vinculado à cura. É a proposta dos espíritos, vejam bem. Então, se você invoca um espírito que se interessa por ti, pelo teu doente, ele... Desculpem como eu vou ler isso agora, porque isso é extremamente importante, a forma que eu vou ler. Esse espírito, ele aumenta a tua força. Ele aumenta a tua vontade. Ele dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades. Ou seja, os espíritos podem, se você tiver força, vontade e fluidos, porque é aí onde eles atuam. Aí a gente chega, Jesus, eu costumo dizer lá em Natal, lá no Nordeste, eu costumo dizer que tem gente que gosta de beiço mole. Aqui são lábios moles. São aquelas pessoas que falam do jeito que eu estou falando, mas na hora que vai fazer uma prece faz Senhor, abençoa-me, Senhor, e aí amolece tudo de uma vez. E tem muitos passistas que quando vão aplicar passe, fazem assim: Senhor, faz deste teu servo o que tu achares mais conveniente. Eu, com todas as minhas imperfeições, quando eu estiver desencarnado, eu estiver numa cabine de passe, e alguém fizer essa proposta, eu digo: saia da cabine, por favor, desocupa o espaço. Porque eu estou precisando é de gente que queira fazer, tem que ter força, tem que ter vontade, tem que ter fluido. Mas a gente chega lá: Senhor, vê o que é que dá para fazer por esse miserável. Não dá para fazer nada. Vai fazer o quê? Eu não estou dando nada. Os espíritos queriam alguma coisa, vai jogar para Jesus fazer? Não vai ser desse jeito. Lógico que tem pessoas que são dóceis, eu não estou falando da docilidade, da generosidade, do amor, mas é que às vezes a gente acha que só pelo fato de ficar Senhor, e amolece as mãos e tal, e acha que por conta disso, quando sai do centro, dá uma tropeção, já sai um pensamento malévolo maior do que a casa toda. Então vamos dar uma temperada, diminui aquele e aumenta um pouco mais esse, para ver se a gente chega numa melhor conclusão. Então vejam bem, o fluido é meu, a força é minha, a vontade é minha, e os espíritos pegam tudo isso e agora dão as qualidades. É aí onde entram os espíritos. Mas na casa espírita a gente tem feito o contrário, os espíritos fazem tudo e a gente, eu sei lá, não faz nada realmente, a gente fica no haver navios.
e os espíritos com dificuldade de realizar aquilo que precisa ser realizado. Mas falamos até agora das obras mais densas. Vamos lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos encerrar com duas situações do Evangelho, capítulo 19. E eu sei que quase todo mundo aqui tem o hábito de eventualmente abrir o Evangelho. E normalmente, eu vou adivinhar aqui, o que é mais comum, vocês abrem, cai no capítulo 5. Aí de tanto cair no capítulo 5, não, agora eu vou pegar mais lá na frente. Aí cai no capítulo 19. É impressionante. Portanto, isso quer dizer que é muito raro alguém que abre o Evangelho não já ter lido isso aqui centos vezes. Mas vamos ler de novo. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Uau! Lá vem agora, já não acharam um pouco a vontade, a força. Agora a fé também vem cruzar agora com o magnetismo. Por seu intermédio, o homem não são os espíritos. Lá no Evangelho também é o homem. Que interessante. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal. O homem modifica-lhe as qualidades. O homem lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. O homem, não são os espíritos. Daí decorre que aquele homem que a um grande poder fluídico normal junta ardente fé, pode, só pela força de sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros. Nossa, o poder é nosso. O poder é do ser humano, é do homem. E a gente nem se deu conta. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso aí não é literatura louca de um cara chamado Jacomelo, não. E eu estou fazendo questão de colocar bem claro o texto, tradução do senhor Guilhom Ribeiro. É só vocês checarem, não tem uma vírgula fora do lugar. A única coisa que tem diferente são as cores aí, que eu estou querendo chamar a atenção de alguns pontos. Mas vamos para a segunda. A fé humana e a fé divina. Essa então a gente lê, a gente já sabe até de cor. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. Mais uma vez, casa magnetismo com fé. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina. E aqui vem o tiro de misericórdia. Se todos os encarnados, portanto já não são mais nem todos os espíritas, todos os encarnados, se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade, e não a boa vontade, a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, eu vou pedir o favor de vocês para nós lermos juntos esse final de frase, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Isso não foi dito pelo senhor Allan Kardec, isso foi dito pelo Espírito protetor dele. Está em o Evangelho segundo o Espiritismo. O magnetismo é uma força humana, é um poder humano. Qualquer um pode desenvolver, nós podemos levar isso adiante. Se nós acreditarmos nisso, nós descobriremos que isso não passa do desenvolvimento das nossas faculdades. E aí fica a pergunta, então por que nós não temos conseguido? Porque não temos prestado atenção no que está na própria codificação, no que está nos livros básicos. E olha que eu estou falando o tempo todo que a gente deveria ter como básico todos os livros de Allan Kardec. Mas mesmo naqueles mais simples, como o Evangelho segundo o Espiritismo, não tem como alguém dizer que ele não disse isso desse jeito. A entonação é muito forte. O fluido é do homem, o homem é quem tem a força, o homem é quem tem o poder, o homem é quem tem tudo.
E nós acreditamos nisso? Não acreditamos. E por não acreditarmos, não fazemos. E aí ficamos o quê? Discutindo coisas pequenas. Ficamos discutindo o eu acho, o sempre foi assim, o guia disse. Tudo bem, ótimo. É ótimo ter guia, é ótimo ter instrutor, é ótimo ter dirigente, é ótimo ter casa, é ótimo ter tudo. Mas se somos espíritas, temos a obra de Allan Kardec na base. E a gente desrespeitar a obra de Allan Kardec é algo muito grave. Eu desrespeitar por não conhecer vai pesar menos nos meus ombros. Mas quem é que pode dizer que não conhece essas mensagens? Quem nunca ouviu falar na questão 555 do Livro dos Espíritos, na questão 33, que fala de que tudo está em tudo, e que Allan Kardec vai buscar um exemplo de magnetização de água, para já ali no começo da codificação dizer que nós temos o poder disso tudo, que basta que nós tenhamos vontade, é uma ação de vontade, e nós ficamos simplesmente acomodados num mundo em que hoje nós estamos vivendo e convivendo com doenças gravíssimas, o próprio Alzheimer. Quem tem um parente com Alzheimer sabe o quanto isso é doloroso, é sacrificante. Pessoas com escleroses, uma esclerose lateral amiotrófica, em que a pessoa até o último instante está com total lucidez e vai perdendo todas as suas forças, todas as suas energias e morre porque uma hora simplesmente o sistema entra em colapso e você para de respirar. Você totalmente consciente. E ninguém faz quase nada para isso. Doenças graves em crianças recém-nascidas. E a gente fica dizendo que a medicina deveria já ter descoberto, mas se não descobriu, por que não nós? Até quando a gente vai ficar tão lerdo, tão lento nessa busca dessas soluções? Não, mas o trabalho de um centro espírita é de ser uma escola. Sim, mas estamos ensinando o quê? Que não estamos ensinando Allan Kardec. Não, mas nós temos o curso A, o curso B, o curso C, o curso D, ótimo. E os livros, não precisa de livros só de apostilas? Será que isso é tão bom assim mesmo? Será que as apostilas de hoje já substituem mesmo essas obras? Será que revista espírita é um negócio apenas para enfeitar prateleiras? Será que o Livro dos Espíritos é para ser lido como a gente tem lido? E se eu disser que lá no Livro dos Espíritos nós temos a maior lição de inter-relação pessoal, e que se nós prestarmos atenção lá no Livro dos Espíritos, descobriremos que o maior problema que nós temos, e portanto a melhor solução que nós temos para os problemas de relação pessoal, estão numa ciência chamada magnetismo. Está lá no Livro dos Espíritos. Mas a gente não vê ninguém falar isso em palestra, ninguém vê ninguém comentar isso com esse enfoque. E aí estamos fazendo o que com o magnetismo? Estamos querendo dizer que o magnetismo é apenas passes, que passes é apenas imposição, e que imposição, e aí acaba tudo. E aí estamos ficando sem essa ciência, a troco do que? Não tem problema, vamos trocar o magnetismo, mas pelo que a gente está trocando? A filosofia espírita, a gente está trocando ela pelo quê? Nós temos tantas dificuldades para entender o Evangelho. Jesus disse, perdoai ao próximo. Aí Pedro, num momento extremo, puxa a espada, arranca a orelha do soldado. E Jesus, em vez de dizer para o soldado, perdoa-o, Jesus disse para Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Que Jesus era esse que dizia perdoa e ao mesmo tempo dizia para você não tem perdão? Como é que a gente entende isso se nós não começarmos a ver dentro da grandiosidade que é o próprio Evangelho de Jesus? A gente vai ficar perdido nesses dias, porque com Jesus a gente já fez isso, e há milênios. Se a gente não cuidar, vamos fazer isso com o Espiritismo. Hoje nós temos a reencarnação como a grande imagem do Espiritismo. Imagem do quê? Da lei de Talião. Por quê? Porque quando alguém nos fala, fulano é cego, é coxo, e tudo acontece errado, é porque na outra vida fez tudo de errado. Ótimo. E aquela pessoa que é linda, rica, maravilhosa, tudo na vida dela dá certo. De onde veio isso? Ah,